Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, pode abrir um sorriso, 9 de agosto de 2024. Eu sou Diego Amorim, começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui pelo Correio Brasiliense, o seu melhor resumo diário do noticiário de maneira clara, objetiva, direta, e o meu compromisso com você é ser sempre o mais leve e o mais didático possível. Os principais destaques da edição de hoje são: primeiro debate em todas as capitais aí, promovido ontem pela Bandeirantes em São Paulo. Todos os adversários miraram em Ricardo Nunes, o atual prefeito, candidato à reeleição pelo MDB. No Rio de Janeiro, o também atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, que busca mais 4 anos à frente da capital fluminense, foi alvo das principais críticas também dos adversários. Além disso, vamos falar sobre as emendas PIX, uma ofensiva do Supremo Tribunal Federal, capitaneada ali pelo ministro Flávio Dino. O Congresso Nacional está vendo a mão do governo Lula nessa movimentação do Supremo Tribunal Federal e por isso decidiu recorrer. É a briga pelo nosso dinheiro, daqui a pouquinho eu te conto os detalhes. E por falar em presidente Lula, ele está em Santa Catarina, talvez hoje o estado mais bolsonarista do Brasil. O Lula está lá para algumas agendas oficiais. O governador Jorginho Melo, que é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, não participou de uma agenda na manhã desta sexta-feira. Jorginho Melo, que nesta semana anunciou que não vai patrocinar a parada gay lá do estado. Isso e muito mais no seu bloco de notas desta sexta-feira, que já está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito bem, vamos começar as nossas anotações juntos. Eu queria antes disso pedir para você deixar o seu like. Eu sei que às vezes fica chato todo vídeo pedir, mas é porque é muito importante o seu like aqui nessa transmissão pelo Correio Brasiliense. Se você puder também compartilhar esse link nas suas redes sociais, pode me marcar lá no seu Instagram, @Diego Amorim Oficial. Você pode compartilhar também, joga lá nos seus grupos de mensagens do WhatsApp, para que cada vez mais gente conheça o Bloco de Notas. Todos os dias, a todo instante, chegam notícias de todos os lados para mim e para você, e aqui no Bloco de Notas a gente senta, a gente relaxa, a gente respira, e eu te ajudo a entender um pouquinho o noticiário do dia e te conto aquilo que realmente você precisa saber para ficar bem informado, bem informada. Ontem à noite, minha gente, teve o debate transmitido pelo grupo Bandeirantes, no YouTube, na televisão, no rádio. Foi o primeiro debate de candidatos às prefeituras. Esse debate aconteceu em praticamente todas as principais capitais do país. Eu vou trazer para você aqui alguns destaques de algumas das cidades. Vamos começar por São Paulo, a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil. Por isso a importância dessa eleição municipal em outubro próximo lá na capital paulista. Participaram do debate Ricardo Nunes, Guilherme Boulos do PSOL, José Luiz da Atena do PSDB, Pablo Marçal do PRTB e a Tabata Amaral do PSB. A candidata Marina Helena do Novo não foi convidada, não foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação neste primeiro debate e protestou do lado de alguns aliados ali do Partido Novo, do lado de fora da sede da Bandeirantes lá em São Paulo. A deputada Tabata Amaral foi a menos chamada para os embates diretos pelos adversários. A Tabata, que era a única mulher nesse debate de ontem, deputada federal no segundo mandato. Mas ela protagonizou alguns dos momentos mais tensos ali do debate, que durou até 1h da madrugada, começou ali por volta das 10h30. A candidata do PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez duras críticas a Pablo Marçal, candidato do PRTB, e também lembrou um boletim de ocorrência registrado pela mulher do atual prefeito, Ricardo Nunes, que inclusive estava na plateia e não gostou dessa pergunta da Tabata Amaral. Por falar em Ricardo Nunes, ele foi o principal alvo dos adversários. Candidato à reeleição, como de costume, o candidato à reeleição é o principal alvo dos seus adversários. Ele recebeu críticas pela condução da prefeitura, sobretudo nas áreas de saúde e educação.
e também o tema da Cracolândia, que vai se espalhando pela capital paulista, ali sobretudo a partir do seu núcleo na região central de São Paulo, foi um dos temas mais debatidos, além de ter sido acusado de ter praticado violência contra sua própria esposa pela Tabata Amaral, que lembrou esse boletim de ocorrência. O Guilherme Boulos, que é o candidato do presidente Lula em São Paulo, foi associado ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, embora ele não tenha respondido nada sobre isso, e ao grupo terrorista Hamas. O Pablo Marçal disse ao final do debate que o Boulos frequenta biqueiras, em uma possível alusão a pontos de venda de drogas. Obviamente, o Pablo Marçal não apresentou nenhuma prova dessas acusações que ele disse que faria antes mesmo do debate. Já José Luiz da Atena, apresentador de televisão, atualmente no PSDB, ele já passou por vários partidos, mirou insistentemente no atual prefeito, foi para o embate para cima do Ricardo Nunes. Mesmo em perguntas para outros candidatos, da Atena se referia a Ricardo Nunes. Pablo Marçal, estreando em debates na televisão, um ex-coach que está acostumado aí com redes sociais, com essa vida virtual, ele se mostrou descontrolado em alguns momentos do debate, sobretudo quando a Tabata Amaral foi para cima dele com algumas perguntas. Ele falou palavrão, ofendeu os outros candidatos, é o jeito Pablo Marçal de ser. O debate durou cerca de 2 horas e teve poucas apresentações de propostas. Muito embate entre os candidatos e aquilo que interessa a você, eleitor de São Paulo, que é o que cada um vai fazer mesmo, muito pouco. Eu assisti o debate inteiro. Lá no Rio de Janeiro, o Ricardo Nunes da vez foi o Eduardo Paes, do PSD, que é o atual prefeito. Participaram também o Alexandre Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, lá do partido do Bolsonaro, o PL. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato Francinaldo, o senhor tem 1 minuto. É isso? Não, eu estou dizendo. Não. Estou dizendo que ele ficou me cuspindo. Por favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local e o candidato Francinaldo também. Por favor. Francinaldo, você tem 1 minuto para a réplica. Marcelo Queiroz, do Progressistas, Rodrigo Amorim, do União Brasil, esses dois são deputados federais, e o Tarcísio Mota, do PSOL. A candidata do Partido Novo, Carol Esponza, também não foi convidada ali pela Rede Bandeirantes e também protestou essa sua ausência nesse debate. O Eduardo Paes, atual prefeito, compartilhou os seus feitos, fugiu de ataques de outros candidatos. O Alexandre Ramagem, que é deputado federal e foi diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência no governo de Bolsonaro, acusou a gestão do Eduardo Paes de desvio de dinheiro público e relembrou o apoio da família Bolsonaro à sua candidatura. Tarcísio Mota, do PSOL, disse que o Rio de Janeiro, a capital fluminense, merece muito mais e citou como exemplo a tarifa zero. Falou sobre educação integral, inclusive habitação, e também relembrou que a sua campanha é por Marielle Franco, vereadora do PSOL, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, junto com seu motorista, o Anderson Gomes. O debate foi marcado por ataques a bolsonaristas e lulistas, reforçando o caráter nacional das disputas municipais. Teve um outro debate da Band ontem à noite, minha gente, que chamou a atenção lá em Teresina, minha cidade. Eu sou natural de Teresina, capital do Piauí, embora more aqui em Brasília já há muitos anos, desde pequenino. Ontem, lá no debate de Teresina, o atual prefeito candidato à reeleição, doutor Pessoa, agrediu com uma cabeçada o candidato Francinaldo Leão, do PSOL. A gente tem, inclusive, o vídeo para você assistir. Vamos lá. Candidato do PSOL depois foi às redes sociais dizer o seguinte, fui agredido por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito sobre o abandono da saúde pública. Ele completou, fui atacado por defender a nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas não vão me calar, disse o candidato do PSOL, que inclusive publicou uma foto de capacete, dizendo que vai participar do próximo debate de capacete para tentar fugir aí dessas cabeçadas do prefeito doutor Pessoa. Que coisa, hein? Vamos virar a página do nosso bloco de notas, vem comigo. Muito bem, você que chega agora aqui ao bloco de notas pelo Correio Brasiliense, não esquece de deixar o seu like, hein, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse link com mais gente, para que outras pessoas conheçam o bloco de notas pelo Correio Brasiliense.
Anota aí no seu bloco de notas. De quem é o nosso dinheiro? Dinheiro público, bilhões e bilhões de reais em emendas. Uma disputa entre o governo e o Congresso Nacional, que não vem de hoje. O Congresso Nacional, inclusive, recorreu de uma decisão nesta semana do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aquele que foi governador do Maranhão, que era ministro do governo Lula e que acabou sendo alçado aí, após uma indicação do presidente Lula, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, Flávio Dino, restringiu o repasse das chamadas emendas PIX, uma continuidade daquilo que ficou conhecido como orçamento secreto, a distribuição de dinheiro público sem a transparência devida. Essa modalidade, chamada de emendas PIX, permite ao parlamentar mandar dinheiro para o governo estadual ou para as prefeituras sem a necessidade, veja só você, de dizer para onde vai o montante no final, ou seja, sem especificar o destino da emenda. Esse tal orçamento secreto, você sabe, com essa cara, nasceu no governo de Jair Bolsonaro em 2019. A Câmara e o Senado Federal se manifestaram conjuntamente e disseram que a decisão do Flávio Dino, do Dino, tem premissas equivocadas e causa insegurança jurídica. Olha, no final das contas, minha gente, é uma queda de braço. É Congresso e Executivo, é Parlamento e Palácio do Planalto brigando pelo nosso dinheiro. Um trecho do recurso apresentado pelo Congresso Nacional lá no Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: diante disso, a execução orçamentária fica sujeita a um risco significativo de incerteza e arbitrariedade. Os gestores públicos podem hesitar ou se abster de executar determinadas despesas devido ao receio de não atenderem aos critérios de transparência e rastreabilidade, cujas exigências podem não estar claramente definidas. Isso compromete, diz o Congresso Nacional, a previsibilidade e a estabilidade que a segurança jurídica busca assegurar. O Congresso Nacional quer que o ministro Flávio Dino reveja a sua posição. As emendas parlamentares são uma forma de deputados e senadores mandarem dinheiro para os seus estados, em busca, sabe de quê? De ampliar o seu capital político. Para quê? Para continuarem no poder, é isso que eles querem. Deputados e senadores ficaram irritados, viu, com essa decisão do Flávio Dino e tem muita briga para acontecer ainda. Na decisão desta semana, o Flávio Dino pediu informações ao Congresso Nacional de um prazo de 30 dias, um mês, sobre o tema, mas agora o Congresso recorre dessa decisão, quer manter o controle da distribuição dessas emendas. Diz o Congresso que sabe distribuir emendas muito melhor do que o Executivo, porque está lá na base, porque sente o cheiro do povo, porque não fica nos gabinetes das esplanadas, da esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Por outro lado, o Executivo diz que quem foi eleito para executar, para definir aonde vai entrar cada dinheiro, cada centavo de dinheiro público, foi o Executivo, foi o presidente da República e a sua equipe, e não deputados e senadores que foram eleitos dentro do nosso sistema político para legislarem lá no Legislativo, que é o Congresso Nacional. Vamos virar a página do nosso bloco de notas desta sexta-feira, 9 de agosto de 2024, e você vem comigo fazer as suas anotações. Muito bem, anota aí no seu bloco de notas. O presidente Lula esteve nesta sexta-feira pela primeira vez nesse seu terceiro governo, nesse seu terceiro mandato, em Santa Catarina, talvez hoje o estado mais bolsonarista do Brasil, viu? Ele foi lá inaugurar o contorno viário da Grande Florianópolis, em Palhoça, e a última vez que o presidente Lula tinha ido ao estado foi em 2022, quando foi participar de um comício do PT também na capital catarinense, antes ainda das eleições. Essa obra que o Lula inaugurou, sem a presença do governador Jorginho Mello, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve um investimento de quase 4 bilhões de reais pela concessionária, responsável por esse trecho, que é a Artéres. Depois da inauguração, Lula participou da cerimônia de lançamento do novo navio de guerra da Marinha, em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Pois bem, Jorginho Mello, como eu disse, não participou, não quis estar junto do presidente Lula, ele que se colocou aí nos últimos anos, da eleição de 2022 para cá, Jorginho Mello era ali um pouco centrão, meio do centro, depois virou bolsonarista raiz, para dizer assim.
Ele disse, Jorginho Melo, provocando uma polêmica danada nessa semana, que Santa Catarina não vai patrocinar a parada gay, a parada LGBT de Florianópolis, que está prevista para acontecer no dia 17 de novembro. Segundo ele, a decisão foi baseada em critérios técnicos e somente projetos estritamente culturais vão receber o apoio do governo. Ele foi às redes sociais dizer o seguinte, Jorginho Melo: o governo de Santa Catarina reafirma seu compromisso com a cultura. Não financiaremos pautas ideológicas. Complicado, polêmico. Jorginho Melo jogando para a plateia aí, ele tem uma plateia muito grande, esse público que se diz conservador, sobretudo no estado de Santa Catarina. Vamos virar a página do nosso bloco de notas para juntos fazermos as últimas anotações da edição de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Chegou a hora de juntos fazermos as últimas anotações. São aquelas anotações que eu não posso deixar de convidar você a fazê-las antes da gente concluir aqui a nossa edição desta sexta-feira. Anota aí, o presidente Lula disse que vai devolver aquele relógio caríssimo, orçado aí mais de 60 mil reais, que ele ganhou quando foi presidente do Brasil pela primeira vez, lá em 2005, do então presidente da França. E aí, em 2016, anos depois, o Tribunal de Contas da União decidiu ali pelo regramento desses presentes que são recebidos por chefes de Estado. Veio o governo de Jair Bolsonaro, que levou um monte de joias recebidas aí da turma da Arábia Saudita, nessas viagens internacionais. Bolsonaro levou embora consigo, está sendo investigado por isso, acusado de revender esses presentes para colocar dinheiro no bolso, inclusive dinheiro vivo. E agora o presidente Lula não gostou de uma decisão do Tribunal de Contas da União desta semana, que diz que ele, Lula, pode ficar com o relógio, porque o relógio foi recebido antes desse regramento do Tribunal de Contas da União. Mas é claro que dentro do jogo político, dessa polarização tóxica que a gente vive, bolsonaristas fizeram a festa porque disseram, olha, se o Lula pode ficar com o relógio, Bolsonaro vai poder ficar também com as joias sauditas. Para não ter problema, o Lula disse, eu vou devolver esse relógio para o Tribunal de Contas da União. Além disso, anota aí no seu bloco de notas, hoje, dia 9 de agosto, Vladimir Putin comemora mais um ano à frente da Rússia. Sabe quantos anos, Vladimir? Há quantos anos Vladimir Putin está à frente da Rússia? 25 anos. E não há nenhum fim à vista para o seu regime, que é difícil chamar de uma democracia, né? O cientista político Mikhail Komin avaliou em entrevista para o jornal alemão que nestes 25 anos o presidente russo transformou seu país na maior e mais forte ditadura personalizada no mundo. Ele disse o seguinte, a Rússia não é obviamente uma Coreia do Norte, o país é grande demais para isso, mas cada vez mais cidadãos são colocados na linha da mesma forma. Vamos terminar com notícia boa? Olimpíadas de Paris, estamos chegando na reta final. O Brasil conquistou mais uma medalha, a prata, com Isaquias Queiroz na canoagem. Ele que é o segundo maior medalhista olímpico da história do Brasil, perdendo agora somente para a nossa ginasta maravilhosa Rebeca Andrade. No vôlei de praia, anota aí, daqui a pouquinho, Ana Patrícia e Duda vão participar, vão jogar a final do vôlei de praia feminino, 5h30, hein, desta sexta-feira, horário de Brasília, a gente vai torcer juntos. E amanhã, sábado, nós temos a final do futebol feminino do Brasil, com ou sem Marta, amanhã, sábado, ao meio-dia. O quadro de medalhas continua sendo liderado pela China, depois Estados Unidos e Austrália. O Brasil está na 19ª posição com 16 medalhas, 2 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Ainda dá pra gente levar mais 2 ouros, hein? O vôlei de praia feminino hoje e o futebol feminino amanhã. Vamos torcer. Na medida do possível, aproveite seu fim de semana. O bloco de notas de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas e os trabalhos técnicos dele também. Um grande abraço, coragem, até segunda-feira às 5 horas da tarde em ponto, somente aqui no Correio Brasiliense. Tchau, tchau.